Eu costumo dizer que se relacionar é algo que a gente mais faz, mas é o que a gente menos sabe fazer. Não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que existe uma certa facilidade hoje em dia da gente se relacionar, só que ao mesmo tempo existe uma dificuldade em manter. Eu sinto que a maior parte das pessoas não sabe o que estão fazendo, e isso resulta em términos e inícios rápidos, términos mais rápidos ainda. Acredito que vivemos uma época de relacionamentos superficiais, as pessoas se atraem pelo aquilo que gera química inicialmente, mas mal sabem quem elas são e com quem elas estão se relacionando, então isso não tem como durar. Então nesse vídeo aqui eu quero dar 10 passos para que você, homem, e caso você seja uma mulher também esteja assistindo esse vídeo, consiga superar qualquer relacionamento. Antes de falar das 10 coisas que eu tenho para te dizer aqui, eu quero que você tenha em mente certas coisas. Primeiro, que se relacionar faz parte da vida. A gente vai estar sempre se relacionando com outras pessoas, desde amizades quanto relacionamentos amorosos. Então, primeira coisa, você tem que entender que por mais que você queira muito dar certo com alguém, às vezes você pode não dar e tá tudo bem. Faz parte da vida. Faz parte você não dar certo, faz parte você terminar amizades muitas vezes. As pessoas, elas são passageiras muitas vezes. A maior parte das pessoas, na verdade, elas não ficam na nossa vida. Então fique tranquilo em relação a isso, né? Isso não é o fim da tua vida, muito pelo contrário. Os relacionamentos que não dão certo te aproximam daquele que vai dar certo. E às vezes quando você termina um relacionamento, você fica apegado à pessoa. E aí que tá a parada. Você não gostava da pessoa em si, e sim gostava da sensação de estar com ela. Às vezes você estava num relacionamento que nem era tão bom assim mais. Só que você tem apego à sensação boa que você tinha quando estava junto. Mas isso não é um bom relacionamento. Na verdade, isso é só apego. Nosso cérebro, ele é viciado em repetir o padrão. Então, assim, a gente se acostuma com aquilo. Mesmo que fosse um relacionamento que já não estava andando bem há muito tempo. Eu vejo que muita gente fica em mais tempo do que deveria em relacionamentos justamente por estarem acostumadas com aquele padrão, era conhecido, sabe? Por mais que fosse ruim, era um ruim conhecido. As pessoas muitas vezes não têm essa capacidade de conseguir ficar sozinho, então elas ficam com medo. Então elas preferem ficar num relacionamento que não tá nem tão bom, mesmo sabendo disso. A gente se acostuma com aquilo que é ruim. Isso é péssimo. Outro ponto que você tem que levar em consideração é que tudo é passageiro. Nenhuma dor, ela é para sempre. Eu penso que a gente tem que lidar com a morte dos nossos pais um dia. Como é que eu não vou lidar com uma situação de ter ficado 6 meses, 1 ano, 2 anos com uma pessoa? Você nem conhecia ela antes disso. Você passou a vida muito bem antes dela. Então, assim, você vai superar. Fique tranquilo. Use a dor como combustível. Eu, quando terminei os meus relacionamentos, eu canalizava tudo aquilo de energia ruim e negativa do que estava acontecendo e focava em mim. Eu focava nos meus projetos, me ocupava. Então, assim, eu usava aquilo como combustível de continuar crescendo. Você tem que continuar, sua vida não para por causa de um relacionamento que acabou. Ela continua. Você vivia a sua vida antes de você conhecer essa pessoa. Por que você vai parar de viver a sua vida por conta dessa pessoa que passou? Ela não pode impedir você de continuar vivendo. Ser feliz. É uma pessoa, tem bilhões de pessoas no mundo. Você vai achar alguém melhor. E não, ela não era a mulher da sua vida. Para de fantasiar a mulher da sua vida, isso não existe. Não existe a pessoa perfeita. Não existe a alma gêmea. Não existe isso. Pessoas que dão certo, elas dão certo porque elas escolhem dar certo, decidem dar certo. O namoro é uma construção. Não é uma pessoa que aparece, está dentro de todas as centenas de milhares de pessoas que você vai ter contato ao longo da sua vida, né? Até virtualmente, que hoje facilita tudo. Você acha que a pessoa que ficou, a pessoa que você encontrou, era a mulher da sua vida? Probabilisticamente falando, difícil. Claro que Deus pode colocar sim pessoas na sua vida, talvez colocar a pessoa que um dia você vai casar, mas não existe a mulher da sua vida. Existe a pessoa compatível com você. Deu errado, você pode ter certeza que você um dia vai encontrar alguém melhor. Então, passo número 1, irmão, para você superar qualquer relacionamento. Aprenda a sofrer. Faz parte. O ser humano é assim. A nossa vida não é algo linear, positivo o tempo inteiro, nem negativo o tempo inteiro. A gente tem altos e baixos.
A gente tem situações que a gente tem que aprender a lidar. A gente não vai estar feliz o tempo inteiro nunca e nem triste o tempo inteiro nunca. Se você está triste o tempo inteiro, você tem que ver isso aí, porque não é normal. Então, aceite que acabou, viva o sofrimento daquele relacionamento, tá tudo bem sentir aquele baque inicial. Só não pode deixar que demore muito tempo. Eu não aconselho deixar passar de um mês. O meu último relacionamento eu superei em 2 semanas. Superei, né? Tipo assim, fiquei triste, fiquei mal. Depois eu segui minha vida. Continuei fazendo as minhas coisas que eu fazia antes dela e com ela. A vida é sua. Você guia ela do jeito que você quiser. O seu foco vai ser sempre em você. Aquela pessoa fez parte da sua vida, compartilhou momentos por um tempo determinado. Agora volta você focar em você novamente. Sua vida não pode acabar por causa disso. Então aprenda a sofrer, mas bota uma data de validade para que você não deixe que esse sentimento te consuma mais. Muitas pessoas estendem dores de relacionamento por meses, até anos. Já vi comentários de falando, estou há 1 ano sofrendo pela minha ex. Cara, 1 ano sofrendo pela ex. Tu parou 1 ano da tua vida, emocionalmente falando, por causa de uma pessoa. Uma pessoa não pode fazer isso com você. Não dá. Dica número 2, não se relacione de imediato. Dê um tempo. Às vezes você tá mal ainda. Eu vejo que muita gente acaba querendo tapar esse buraco com outra pessoa, né? Ela quer colocar uma outra pessoa rápido na vida dela para que ela esqueça a anterior. Só que, cara, isso é extremamente ruim para você, emocionalmente falando, e para outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com o que você passou. Muitos relacionamentos não dão certo porque elas ainda não superaram a pessoa anterior, porque elas não se dão tempo de recuperar. Elas simplesmente querem colocar outra pessoa para preencher esse vazio o mais rápido possível. Então, assim, a nova mulher que você está se relacionando não tem culpa do que aconteceu com você anteriormente. Então, isso pode afetar o seu relacionamento atual. Então, assim, se dê um tempo para que você consiga superar isso. Não se relacione de imediato. Dica número 3, se ocupe. Isso tem a ver com o que eu já estava falando antes. O foco é sempre você, irmão. Isso é uma dica para qualquer momento da sua vida. O foco é sempre em você. O seu relacionamento, quando você está no relacionamento, você está vivendo a vida 2, obviamente. Você tem que dar uma atenção também para ela. Só que o foco, primeiramente, sempre vai ser você. Porque eu vejo que muitos relacionamentos acabam e os caras ficam muito mal porque o foco da vida do cara era a mulher, era ela. Então, assim, o cara acabou, o relacionamento acabou o mundo dele. Porque tudo que ele fazia era pra manter aquele relacionamento vivo. Isso é péssimo, mano. Talvez tenha sido até por isso que elas terminam com o cara, porque a mulher não gosta do cara que fica focando 100% nela. É extremamente sufocante. Ela quer olhar pro cara e ver que ele tá buscando a vida dele, construindo algo pra eles, na verdade, né? Só que ela quer ver esse foco na coisa, no processo, no progresso, não nela. Ela quer sentir que você tá levando ela junto, tá tendo atenção, obviamente, mas não que tá focado nela. Você tem que estar focado em você, irmão. Isso é extremamente atraente. Então, assim, se você terminou um relacionamento recentemente, busca ocupar o seu tempo. Se você tem tempo livre demais, você vai ficar pensando e remoendo isso. Então, assim, se você tem lugar para preencher, coloque atividades. Volta para academia se você parou, começa uma luta, começa um esporte, se ocupe. Não deixe que esse sentimento volte e ocupe a sua mente. Apague tudo que você tiver de contato, tudo que você tiver de foto que remeta àquela pessoa, apaga. Porque a foto traz lembranças e as lembranças trazem sentimentos. Então, assim, apague tudo da sua rede social, apague suas fotos da galeria, apaga até presente que talvez você tenha recebido, tudo que possa estender esse sentimento ruim, né? Sentimento de tristeza. Tudo que remeta a pessoa vai te trazer esse sentimento ruim, ainda mais se você terminou mal. Então, elimine tudo, tire tudo da sua vida. Número 5, não tenha contato. Cara, eu vejo umas paradas meio bizarras, assim, de pessoas que... Complicado, porque às vezes as pessoas, elas namoram alguém que tá no ciclo de amigos. Ela acaba tendo que continuar vendo a pessoa, né? Nossa, péssimo isso. Eu sempre me atentei a isso, nunca namorei com uma pessoa que era do meu grupo de amigos, porque eu sabia que se acabasse ia ser uma pica. Então, assim, se isso aconteceu com você, irmão, tenta evitar esse grupo até você melhorar e até que essa pessoa seja uma pessoa indiferente depois de um tempo. Não existe isso de manter amizade. Amizade com ex não existe. Ah, mas eu tenho uma amiga querendo
né? Cara, você não, foi uma pessoa que você teve mais alto grau de intimidade que um ser humano pode ter com a pessoa. Por que ela vai ser teu amigo? Essa parada nunca fez sentido pra mim. Amizade, irmão. Que porra de amizade? Tu vai se relacionar com uma outra mulher e tu vai falar, não, eu tenho amizade com a minha ex, sim. Ah, toma no cu. Porra, tu acha que ela... Caralho. Ela vai odiar essa porra. Não é normal. Desculpa, não é normal. Ai, mas eu tenho... Não é normal, irmão. Que porra de amizade é essa que você tem? A tua melhor amiga vai ter que... A tua melhor amiga tem que ser tua mulher, irmão. Acabou. A partir do momento que você tá com uma mulher, não tem amizade com ex. E vice-versa. É esquisito. Foda-se, falei. Número 6. Deixa no passado. Você percebe que as coisas elas vão se conectando nas dicas que eu tô dando, né? Elas não é... Eu dei uma separada nelas, mas elas são quase que uma coisa só. Pensa que o teu relacionamento foi como um filme. Foi como uma página de um livro. Como um capítulo encerrado. E que a sua vida é uma biblioteca. E esse livro foi essa pessoa. Ela fez parte da sua vida. A sua biblioteca é a sua linha do tempo, vamos colocar assim. E aquela pessoa foi um capítulo de um livro que acabou. Coloca ela na prateleira dela. Aceita que foi isso, foi como foi, acabou como foi. E tá tudo bem, ela fez parte da sua história. Foi bom enquanto durou. Você aprendeu muito com ela. Ela também aprendeu muito com você. E agora você segue escrevendo novos livros para preencher a sua prateleira, a sua estante. Então entenda que as pessoas que vão passar na sua vida, elas vão, muitas vezes são passageiras, elas vão fazer parte da sua história, mas elas não têm que ficar. E tá tudo bem, aceita e segue a tua vida, assim como ela vai seguir a dela. Número 7. Faça novos planos. Faça planos sem essa pessoa. Mas como assim sem essa pessoa? Já não tô com ela. Sim, mas você tinha planos de fazer coisas com ela. Faça sozinho. Às vezes você queria viajar pra algum lugar com ela. Vai sozinho. Às vezes você queria começar a fazer tal atividade com ela, mas não fez. Faz sozinho. Eu sei que parece meio... Talvez, pô, mas eu não vou fortalecer esse sentimento de lembrar. Não, se você nunca fez, não. Porque você vai estar criando novos hábitos na sua cabeça ali que você nunca tinha feito com ninguém. Você vai desassociar. Ou você faça coisas que você nunca tinha planejado. Busque coisas novas. Tem a ver com aquele negócio de se ocupar. Se ocupe. Se ocupe com novas atividades. Você vai perceber que a vida ela não acaba. Uma coisa que eu fazia muito, mas que eu senti quando eu terminei um dos meus relacionamentos foi sair. Depois de um tempo. Não sair pra noitada, ficar com gente, mas sair, conhecer gente. Fiz novas amizades. E era uma sensação boa de que, pô, a vida ela continua, tá ligado? Tem mais coisas acontecendo. Meu relacionamento foi uma pequena fração de algo que aconteceu na minha vida e tá tudo certo. Não vou morrer. O mundo não para. O mundo não para por sua causa. O mundo não para pelo seu relacionamento que acabou. Encontra a sua identidade novamente. Eu vejo muito relacionamento acabando e eu vejo que as pessoas elas meio que se perderam a sua própria identidade. Elas se uniram, ficaram uma coisa só, fazia tudo em casal, todos os mesmos gostos, tudo que não gostava. Cara, vocês são pessoas diferentes. Você talvez tenha perdido isso ao longo do tempo. Busca a sua identidade novamente. Com o tempo você vai ver que, pô, a vida é incrível. A vida é boa sem essa pessoa. A vida tem que ser boa sozinho. Você tem que aprender a gostar de viver sozinho para depois você conseguir viver com alguém. Número 8, que é o que eu já acabei falando anteriormente no número 7. Encontre novas pessoas. Se relacione com pessoas. Conheça novas amizades. Faça novas amizades. Não é no intuito de você ficar com alguém já de cara, mas, cara, conheça pessoas, se conecte, converse, conheça novas histórias. Você vai perceber que as pessoas elas passam pelas mesmas situações muitas vezes. Às vezes você vai ter um insight de alguém, você vai até compartilhar sobre o seu término, aquela pessoa vai te trazer algum conhecimento, uma visão de mundo que você nunca tenha, talvez, ouvido. Eu lembro de, quando eu era mais novo, eu terminei um relacionamento que me deixou muito mal. Eu saía com os meus amigos, algumas pessoas mais velhas, inclusive, e eu conversava, eu tava ali às vezes falando, cara, geralmente tem alguém que gosta de ouvir, né, sobre essas coisas, no caso hoje em dia sou eu, mas eu falava com um cara, falava, pô, eu tô passando por isso, ele me dava um ensinamento, assim, falava, cara, já passei por uma situação parecida, não sei o que, fiz tal coisa, é normal, é comum, e às vezes ele vai trazendo uma perspectiva diferente daquilo que você tá passando, ou
algo parecido, enfim, vai agregar. Então conheça novas pessoas, conheça novas perspectivas. Às vezes você está avaliando aquilo ali só com a sua perspectiva, muito de dentro daquilo que aconteceu. A tua realidade, né? Não estou falando do seu relacionamento em si, mas da tua vida vivida até aquele momento. Busque novos ângulos de visão de mundo, sabe? E experiências novas para ser vividas, porque vai te distrair, vai te fazer bem. Você vai ver que as pessoas passam por isso e ficam tudo bem, sabe? Às vezes por situações até piores que a sua, então relaxa, é normal. Saia de casa. Número 9, e pra mim uma das mais importantes. Reconheça os erros. Reconheça, olhe para trás, independente de como foi o seu relacionamento, de como foi o término. Às vezes a pessoa realmente era mais complicada que você, vamos dizer assim, mas você também tem os seus erros. Com certeza você também fez coisas que hoje você fala, pô, não faria isso de novo. Reconheça os erros, seus erros, os erros da pessoa, os erros do relacionamento em si, e avalia no detalhe, porque você criou um padrão. Você criou um padrão de algo que você não quer mais. E aí você evita que você entre em outro relacionamento com os mesmos problemas. Eu vejo gente repetindo padrão de relacionamento em todo relacionamento. A pessoa não tem uma noção daquilo que ela está vivendo, então ela vai entrando em relacionamentos, em ciclos viciosos de comportamento, de padrão ruim. Sabe, aquela pessoa que está sempre namorando alguém igual. Alguém igual é foda. Alguém que às vezes faz a mesma coisa que o ex fazia, ou que a ex fazia. Tá repetindo o padrão de namoro. Você não tá evoluindo, você não tá aprendendo. Você não pode cometer o mesmo erro de novo. Você pode errar, tá tudo bem você errar. Você não pode estar errando o mesmo erro 2 vezes. Você tem que aprender. Você tem que olhar e falar, pô, isso aqui eu não posso repetir. Isso aqui eu não posso permitir que aconteça comigo. E você nunca mais entra num relacionamento que tem aquele certo comportamento que você já avaliou, chegou à conclusão, né, que você não gosta. Avalie, depois que você ter esse tempo suficiente de dar uma superada, avalie o relacionamento de uma forma mais fria e chegue a conclusões de como que você vai ser diferente no próximo. Não demonize ex. Cuidado com quem demoniza o ex, com quem só fala mal do ex. Isso é uma coisa que você tem que se atentar. A mulher que está sempre falando mal do ex como se ela fosse uma pessoa perfeita. Provavelmente ela tinha vários erros que ela não gosta de admitir. E vice-versa, tem muito cara que só fica falando mal da ex e não assume que ele também errava. Dado, porque esse tipo de pessoa pode ser um alerta vermelho. Uma pessoa que não vê ela como problema e só os outros. Está sempre terceirizando a culpa de tudo, como se o mundo girasse em torno dela e as pessoas tinham que ser perfeitas da forma que ela gostaria. E não é assim que funciona. Por último, não menos importante, abrace o tempo. Espera o tempo curar. Espera que o tempo faça o trabalho dele. Ah, o tempo cura. Cura. O tempo faz com que você se recupere. Tudo demora tempo para que aconteça. Demora tempo para você construir um bom relacionamento, como também demora para você superar um. Saiba que as coisas vão demorar um tempinho. Não tenta superar o mais rápido possível, mas também não abrace esse sentimento de que você não vai superar nunca, porque não é verdade. Se você ficar alimentando isso na tua cabeça que você nunca vai superar, nunca vai encontrar alguém assim, nunca vai, enfim, você só vai ficar consumindo mais aquele sentimento. Então assim, siga a tua vida, faça tudo o que eu disse. Você vai ver que o tempo vai curar e em um momento você vai até esquecer que você se relacionou com essa pessoa, dependendo de quanto tempo você ficou com ela também, mas tem esse sentimento de que, pô, parece que já tem mais tempo do que realmente tem. Já nem sinto mais nada, é quase que indiferente. Às vezes você vê a pessoa na rua e fala, pô, um dia eu já tive algo por essa pessoa, já tive algo com aquela pessoa. E hoje é um sentimento nulo. E não é algo ruim, tá? Significa que você superou. As pessoas, elas acabam, com o tempo a gente vai perdendo o sentimento pelaquela pessoa, independente de ser bom ou ruim. Então é normal. Então espere o tempo fazer o trabalho dele. Claro, faça a sua parte. Busque as suas coisas. Foque em você e deixe que o tempo cure internamente falando. E não deixe que algo que foi ruim seja algo que te prenda de ter um dia um bom relacionamento. Porque a pessoa que você vai se relacionar no futuro não tem culpa dos seus traumas. Não tem culpa da história que você teve, das pessoas com que você relacionou. Não generalize comportamentos ruins como se fosse todas as mulheres de um tal jeito, todos os homens de um tal jeito. As pessoas são diferentes, são indivíduos diferentes, com criações diferentes, com experiências diferentes de vida. Não generalize comportamentos, não generalize pessoas, igual muita gente aí na internet faz,
pega o gênero e coloca várias características naquele gênero, e é isso e pronto, como se as pessoas não tivessem gostos e suas individualidades. Isso não faz o menor sentido, as pessoas são diferentes. Então, busque evoluir, busque excelência. Estamos só no começo. Execução, evolução, excelência.